Bem, amigos, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um boletim Bom Dia Trader. Aqui todos os dias a gente começa sempre com as principais informações do mercado para ir buscar um excelente dia de negócios. Hoje, dia 9 de junho, pós-feriado, sexta-feira, sextou. E como sempre eu vou pedir a vocês, se estiverem gostando do nosso conteúdo, curtam, deixem aí o like de vocês no nosso vídeo, comentem, façam perguntas, sugestões, fiquem bem à vontade. E também compartilhem com seus amigos. Afinal de contas, notícia boa a gente tem que compartilhar sempre para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Bem, hoje é sexta-feira, mas estamos voltando de feriado aqui no Brasil. Então a gente tem aí um feriado no meio de semana, com o mercado aqui fechado, lá fora funcionando, a gente teve bastante notícia, principalmente do mercado internacional. Então a gente vai passar hoje aqui um overview em relação ao que de principal aconteceu no dia de ontem. Inclusive foi um dia bastante positivo para os ativos de risco. Então vamos entender um pouco do que aconteceu. Bom, na China, a gente teve a informação de que os bancos estatais cortaram ali suas taxas de depósito. Isso abre espaço para que o Banco Central chinês implemente aí um corte na taxa de juros. E esse corte na taxa de juros lá do Banco Central chinês é importante justamente para que o governo possa trazer novos incentivos e fomentar esse crescimento. A gente sabe que o crescimento da China impacta diretamente no crescimento global. Junto a isso, nós tivemos também notícias positivas de números de inflação por lá. Tanto o PPI como o CPI vieram bastante positivos. Isso implica que a gente pode ter aí um efeito cascata e uma redução de inflação nos principais países que têm sua economia atrelada lá à China. Nos Estados Unidos ontem, a aposta em relação ao skip, que eu já expliquei aqui, que seria uma pausa no ciclo de alta de juros, nessa reunião agora do mês de junho, onde o Banco Central lá dos Estados Unidos ficaria, de certa forma, data dependente, ou seja, observando, ele pausa para observar como é que o mercado se comporta. E aí, em função dos dados acumulados desse último mês mais o próximo, ele retomaria ou não o ciclo de alta de juros na reunião de julho. Seriam mais, talvez, 25 pontos base. Essa aposta no skip ela aumentou bastante nos últimos dias e isso fez com que as bolsas nos Estados Unidos dessem uma disparada. Assim, o S&P brilhou, inclusive puxando também o EWZ. A EWZ, a gente sempre fala aqui, é o ETF, o fundo de índice que replica a Bolsa Brasileira lá fora, puxado aí pelas ADRs de Petrobras, Vale, Banco do Brasil não, Itaú e Bradesco, puxaram o EWZ por lá. Então, vamos ficar muito atento em relação ao que acontece no nosso mercado aqui hoje, em relação a esse ajuste do nosso dia sem negociações em relação ao que aconteceu fora do país. Aqui no Brasil, lógico, um feriado, um dia sem muitos acontecimentos, sem muitas notícias. A discussão veio muito mais lá de fora com o Barclays, banco inglês, um dos principais bancos ingleses, dizendo que não basta somente o corte na taxa de juros para a nossa economia de fato engatar aí, retomar um crescimento. Seria importante também que a meta da inflação, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, ela seja confirmada ali nos 3%. Importante lembrar, a gente vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional no dia 29 de junho. A gente tem o Copom se reunindo no dia 21 e o CMN se reunindo no dia 29. Então, essas duas reuniões elas vão balizar bastante em relação a um eventual início de fechamento de curva de juros na reunião do Copom em agosto. Importante lembrar também que nós tivemos na quarta-feira o número do IPCA veio bem positivo, abaixo do esperado. A gente tinha uma expectativa de vir mês contra mês 0,33, ano contra ano 4,04, 4,03. Nós tivemos um número de 0,23, isso fez com que no ano contra ano rompesse a barreira dos 4%, ficando em 3,94% o nosso IPCA. E isso é mais um fator que pode fazer com que em agosto a gente tenha o primeiro corte na taxa de juros. Como não tivemos pregão, não temos dados de Bovespa, o calendário absolutamente vazio para o dia de hoje. Vamos ver aqui como é que estão então as commodities. Minério de ferro
fechou em alta de 1,88, dando a recuperada, também impulsionado aí pelas notícias que vieram de China. O petróleo, 0,42 nesse momento. Importante lembrar que o petróleo deu um repique para cima ontem no início do dia, em função de uma informação de que Estados Unidos e Irã poderiam entrar no acordo, baixando temporariamente aí as sanções, o que possibilitaria o Irã vender um pouco de petróleo. Mas os Estados Unidos, ao longo do dia, desmentiu a notícia, o petróleo voltou a cair, mas já está recuperando aí um pouco dessa alta. Moedas. Quem continua brilhando na ponta negativa, ou o inverso de brilhar, cada vez mais apagada, é a lira turca, caindo 1,5 nesse momento. E já na ponta positiva a gente tem o Zahar, que é a moeda sul-africana, e o peso mexicano também alta 0,1 nesse momento. DXY sendo negociado a 0,18. Bolsas na Ásia, nós tivemos inclusive o Nikkei renovando aí sua máxima histórica, o Nikkei brilhando esse ano, fechou com alta de 1,97, em Hong Kong 0,47 e Xangai a bolsa fechou a 0,55. Na Europa, nesse momento, mercado aberto, destaque vai para a bolsa de Paris, caindo 0,23 nesse momento, destaque negativo. Bolsa de Londres caindo 0,36, Eurostoxx caindo 0,21. Futuros americanos, nós temos o S&P alta de 0,60, S&P em queda de 0,13, Dow Jones futuros queda de 0,24, Nasdaq futuro 0,04. O mercado lá fora hoje, de uma certa forma, aparentemente um tanto quanto de lado. A WZ no pré-mercado alta de 0,71. Vamos esperar aqui como é que vai ser o nosso mercado hoje. Expectativa de que a gente faça o ajuste em relação ao nosso dia de ontem, que ficamos fechados, e que o mercado foi bastante positivo. A gente já tinha rompido aí a barreira dos 115 mil na sessão da quarta-feira, então de repente hoje a gente pode bater ali os 116 mil, quem sabe. É isso, então um abraço a todos, um excelente dia de negócios, bom final de semana e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.